eu diria, sabendo que eu me frustraria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu te culparia pelo que não foi como eu queria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu me fecharia quando você quisesse entrar? Como pode em mim confiar? Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, como alguém que esqueceu. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro. Tempo para essa igreja. E a mudança de endereço só é um detalhe, porque já faz alguns dias, ou algumas semanas, ou até alguns meses, que o Senhor está nos direcionando, está fazendo algo novo no nosso meio, e nós glorificamos o nosso Deus por isso. Aleluia. Então, para quem talvez está há mais tempo com a gente, está há muito tempo com a gente, vão entender melhor algumas coisas que eu vou falar aqui. Mas só para vocês entenderem, nós estamos aqui há 17 anos, a pastora e eu, e o Senhor, mesmo com muitos desafios, com aflições, com lutas, com dificuldades, mas o Senhor nos sustentou todo esse tempo. Aleluia, porque não se trata de nós, é a igreja do Senhor, é a igreja de Deus. E nem o inferno, nem as portas do inferno podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Por isso nós cantamos nessa noite, vocês cantaram nessa noite, nós estamos de pé. Aleluia, estamos de pé não porque somos bons, porque somos fortes. Estamos de pé porque o nosso Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia, então que toda a glória, toda a honra e todo o louvor seja dado ao nosso Deus. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 3. Porque hoje não é apenas, irmãos, o nosso primeiro culto nesse novo endereço, mas é o início visível de algo que Deus já está fazendo no invisível. Eu vou repetir. É o início visível de algo que Deus já tem feito no invisível. Amém? É mais um passo, é mais um detalhe importante. Mas assim como nós entramos em um novo espaço físico, o Senhor vai nos chamar nessa noite, está nos chamando a um novo posicionamento espiritual. Quem é crente em Jesus, levanta a mão. Glória a Deus. Fica com a mão levantada quem é crente em Jesus aí. Aleluia. Glória a Deus. Se você não é, está nos visitando, você vai sair daqui crente hoje, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós que somos crentes em Jesus, nós temos que nos posicionar espiritualmente. Aleluia. Eu quero que você me dê toda a sua atenção por alguns minutos. Como eu falei, nós estamos iniciando. Algumas coisas não estão prontas ainda, nem nossa parede está pronta ainda. As crianças estão se organizando lá em cima, o espaço delas está ficando lindo lá, está ficando maravilhoso. E as crianças têm ar-condicionado. Lembra que eu falei que a nossa prioridade são as nossas crianças?
assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Vou repetir. Arrependei-vos, pois, e Deus, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Amém? Pode se assentar, tome o seu lugar. Tome seu assento, em nome de Jesus. Eu quero que você acompanhe comigo aqui na tela, vai aparecer o texto de 2 Crônicas, capítulo 7. Nós vamos ler do 12 ao 16. 2 Crônicas, capítulo 7, do 12 ao 16. Glória a Deus. Aí eu gravo às vezes 18 vezes para poder postar, mas aquele dia eu senti no meu espírito e eu gravei lá na minha casa. De tão pouco que eu gravo. Mas eu falei, irmãos, está chegando o tempo. Era dezembro, era início de dezembro, ou metade de dezembro. E eu disse, está chegando, muitos vão se desviar. E antes que tu me chame de profeta do caos, eu não estou falando do que eu acho, do que eu sei e do que eu vejo todos os anos. Não só da igreja, mas da igreja em um contexto geral. Fulano tira férias, vai para a casa do amigo, vai viajar não sei para nada de errado até aí. Nada de errado até aí. Todo mundo férias, todo mundo tem que descansar. Todo mundo tem que se comunicar com as pessoas, tem que ter humanos. Não podemos nos esconder dentro de uma caixa e ali ficarmos porque esse mundo jaz no maligno. Não. Então até aí tudo bem, mas eu falei e repito, é o tempo que muitas pessoas se desviam. É o tempo que coisinha que aquele que não bebe há muito tempo, que não se droga, aquele que não se prostitui, aquele que não faz as coisas mais que fazia antes de conhecer Jesus, ele começa a fazer novamente. Por quê? Porque
chegou o final do ano, Jesus não é mais prioridade. Chegou o final do ano, a igreja não é mais a prioridade. Chegou o final do ano, as coisas de Deus não são mais prioridade. Eu tenho que trabalhar muito, porque é final de ano. Eu tenho que viajar, eu tenho que passear, eu tenho que dar atenção para fulano, para ciclano, para beltrano. Tudo isso nós podemos fazer sem deixar o Senhor de lado. Aleluia, tudo isso nós podemos fazer sem deixar de priorizar o reino de Deus. E nós estamos em fevereiro, metade de fevereiro. E olha o que nós vimos por aí, acredito que não só eu, acredito que não só na minha igreja, mas pelo que eu converso com pastores, pelo que eu converso com irmãos de outras congregações, é aquilo ali exatamente que aconteceu. Muitas pessoas, por algum motivo, até sem fundamento muitas vezes, saíram da presença de Deus. Por quê? Porque não priorizaram o reino de Deus, porque não priorizaram o Senhor. Então, antes que haja um movimento, ou um avivamento, não vou chamar de movimento, mas um avivamento, para a gente acelerar aqui, tem que haver um avivamento. Antes que haja um avivamento coletivo, tem que haver um avivamento pessoal. Eu quero o movimento, eu quero o oba-oba, eu quero tudo aquilo que está acontecendo, eu quero ver, eu quero participar, eu quero estar incluído, eu quero ser chamado. E glória a Deus por isso, mas nós não podemos fazer da igreja um clube, nós não podemos fazer da igreja um lugar de recreação, nós não podemos fazer da igreja apenas um lugar de encontro entre irmãos, embora a igreja seja isso, um lugar de encontro entre irmãos, mas encontro com um propósito, para adorar o Senhor, para glorificar o nome do Senhor. Então por que, por exemplo, o irmão que está fazendo o fundo musical aqui, o irmão que está pregando aqui, a irmã que está cantando aqui, eles têm que se consagrar para estar em um culto, eles têm que se consagrar para te entregar algo, e você que vem aqui para adorar o Senhor, porque cultuar é adorar e é papel de todo mundo, não é de quem está à frente. Por que você não precisa se consagrar? Por que você não precisa buscar o Senhor? Por que você não precisa estar na presença de Deus todos os dias? Porque toda vez que houve um avivamento, talvez ele começou por uma pessoa, talvez ele começou pelo movimento do Espírito Santo em um pequeno grupo, mas ele foi crescendo, ele foi se expandindo, e aqueles que iam chegando, eles iam entrando nesse movimento, eles iam participando desse avivamento, e ali vidas eram transformadas, e ali famílias eram restauradas, e as conversões eram genuínas, não era apenas uma adesão ao Evangelho. Não, agora eu vou na igreja, eu estou gostando, eu estou achando legal ser crente, eu estou achando legal participar, os irmãos são muito gente boa, gostei da irmã fulana, eu gostei de estar naquele ambiente, eu vou aderir a esse movimento. O Evangelho não é adesão, o Evangelho é conversão, o Evangelho é mudança de vida, é transformação de caráter, é restauração de mentalidade, transformação de mentalidade. Aleluia! Aí então eu começo um avivamento dentro de mim. Começa em mim um avivamento pessoal, que vai alcançar minha casa, que vai alcançar os meus filhos, que vai alcançar a minha família. E em vez de eu estar sozinho, às vezes na igreja, lutando, porque às vezes eu estou sozinho lutando pela família, às vezes você está sozinho lutando pela família, mas não é que a pessoa não queira te acompanhar, é que ainda falta alguma coisa aí dentro, é que ainda falta um mover aí dentro, ainda falta uma presença aí dentro, para que a sua casa seja alcançada pela glória de Deus, para que a sua família seja impactada pela glória de Deus. E ainda que teu familiar não gosta de crente, ainda que teu familiar não gosta de igreja, ainda que teu familiar não gosta de pastor, mas ele gosta do Deus que você serve, porque ele vê a presença de Jesus em você. Diga glória a Deus. Aleluia. Depois da inauguração do templo, Deus aparece a Salomão e estabelece uma condição para que a glória de Deus permaneça. E a condição para que a glória de Deus permaneça depende da postura do povo. Depende da postura do povo. Então todo mundo pode vir aqui a primeira vez e sentir um arrepio. Tem alguém que vai sentir um arrepio hoje, tem alguém que vai ter vontade de chorar como nunca teve, parece que não tem motivo. É a presença de Deus tocando você, o Espírito Santo visitando você, amém? Alguém vai sentir isso aqui essa noite, muitos podem sentir isso aqui essa noite. Mas para que haja uma real mudança de vida, tem que haver uma conversão genuína. E para que haja uma conversão genuína, tem que haver arrependimento em nosso coração. Nós precisamos nos humilhar diante do Senhor, deixar todo o orgulho de lado. Porque às vezes a pessoa pensa, não, mas eu não traio a minha esposa,
não é? Eu não jogo jogos de azar, eu não me embriago, eu não uso droga, eu ajudo as pessoas, eu não faço mal para ninguém, eu sou uma boa de uma pessoa. Como se a gente estivesse fazendo um favor para alguém sendo tudo isso. Lembra quando o jovem rico, ele chega e pergunta para Jesus: Senhor, o que é que eu preciso fazer para herdar o reino dos céus, para herdar a vida eterna? E Jesus disse: você precisa cumprir os mandamentos. Não mata, não rouba, honra teu pai e a tua mãe, não adultera, cumpre os mandamentos. E ele diz: mas isso tudo eu faço. Já viu o crente assim ou não? Eu sou dizimista, o irmão que está aqui do lado não é. Então Deus tem algo só para mim. Eu sou dizimista, eu sou ofertante na casa de Deus. Então, o que acontece? Eu sou superior, ainda que eu não diga com essas palavras, mas eu me sinto superior. O jovem rico disse: eu faço tudo isso. Como quem diz assim: eu faço o que a maioria não faz. E Jesus disse: mas te falta uma coisa. Te falta uma coisa, vai agora, vende tudo que tu tem e dá aos pobres, e vem e me segue. Jesus não queria o dinheiro dele, Jesus queria o coração dele, mas Jesus sabia que o coração dele estava na riqueza, que o coração dele estava nos bens materiais. E Jesus, querendo o coração dele, diz: se desfaça de tudo que é seu e venha após mim e siga-me. Abre mão de si mesmo, nega a si mesmo e vem e me segue. E ele não quis seguir Jesus, porque ainda que ele pensasse que cumpria todos os mandamentos, ele não cumpriu o principal deles, que era amar a Deus acima de todas as coisas. Tu ama a Deus mais que o teu carro, tu ama a Deus mais que a tua casa, tu ama a Deus mais que os teus filhos. Era condicional a promessa que Deus havia feito aqui a Salomão. Mas como eu falei, não adianta a gente mudar de lugar, a gente tem que mudar o nosso interior, é preciso mudar de vida, é preciso entrar numa nova estação espiritual. A vida é feita de ciclos, a vida é feita de estações, e nós estamos entrando em uma nova estação como igreja. Aleluia, diga glória a Deus. Eu já estou preocupado, a pastora falou, eu repito, estou feliz que tem muitos visitantes, espero que alguns permaneçam. Se você é de outro ministério, seja sempre bem-vindo para nos visitar. Mas aqueles que não são, espero que permaneçam, glória a Deus por isso. E a pastora disse: nós saímos de outro endereço porque não cabia mais gente. Irmãos, está faltando mais ou menos a metade da igreja aqui hoje. Eu já estou começando a me preocupar, acho que nós vamos aumentar esse prédio, que nem é nosso, mas vamos aumentar ele lá para frente, eu acho. Mas não é para a gente só ver a igreja cheia, não é para a gente ficar feliz porque a igreja tem um monte de gente, porque não adianta uma igreja cheia de pessoas vazias, uma igreja cheia de pessoas que não tem a presença de Deus na sua vida. É como eu vi um irmão falar um dia que foi pregar num evento chamado a Conferência do Espírito Santo e estava lotado. Ele disse que só quem não estava lá era o Espírito Santo. Nós não queremos que a nossa igreja seja uma igreja assim. Nós queremos que a nossa igreja seja uma igreja cheia do Espírito Santo. Aleluia, que nós como filhos e filhas de Deus sejamos cheios da glória de Deus, entendendo sim o perdão, entendendo sim a redenção, entendendo sim o amor de Deus sobre as nossas vidas, mas que muitas das promessas do Senhor são condicionadas ao nosso comportamento. Você já é salvo, você aceitou Jesus, se batizou nas águas, creu no coração, confessou com os lábios, glória a Deus, você é salvo. Mas tem muito salvo que fica penando durante toda a sua vida aqui, porque não prioriza o reino de Deus, porque não deixa o Espírito Santo lhe encher por completo, porque acha que basta somente ser membro de uma igreja para que tudo corra bem. Não, irmãos, promessas do Senhor estão condicionadas ao nosso comportamento. E segundo Crônicas 7, Salomão acaba de inaugurar o templo, a glória tinha descido, como eu li no capítulo anterior, e Deus não promete presença contínua sem arrependimento contínuo. Não, ninguém entendeu. Vocês disseram que eram crentes, irmãos. Não existe presença contínua sem arrependimento contínuo. Eu estou aqui pregando a palavra para vocês, instruindo, ensinando a palavra. Mas eu tenho que me arrepender todos os dias. Você tem que se arrepender todos os dias. Não é porque você não comete um pecado, vou colocar entre aspas aqui, grave, porque pecado é pecado, que você não precisa se arrepender todos os dias. Eu me arrependo todos os dias.
do homem que eu sou. Pastor, mas o Senhor não mudou, não foi transformado. Fui, mas eu sei que falta muito. Eu preciso todos os dias ser resgatado pelo Senhor. Eu preciso ser resgatado da minha carne, eu preciso ser resgatado da minha natureza, eu preciso ser resgatado daquilo que me afasta do Senhor, e Ele me resgata todos os dias. Eu creio nisso, porque todos os dias eu me arrependo e digo: Senhor, eu não sou digno da Tua presença, eu não sou digno daquilo que o Senhor tem feito na minha vida. É a graça e a misericórdia, é o favor de Deus que está sobre a nossa vida. Diga glória a Deus. A presença permanece quando o arrependimento é contínuo. Diga glória a Deus. Diga misericórdia. O pastor só falou a introdução da mensagem até agora. Vou falar um pouquinho de arrependimento. Atos 3:19, que foi o versículo base. Vamos ler novamente. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Quem quer participar de um avivamento? Vou perguntar, vou te dar outra chance. Quem quer participar de um avivamento? Aleluia. O primeiro passo para o avivamento é o arrependimento, irmãos. É o arrependimento. Você já viu como é que nós somos? A gente se coloca numa posição, mesmo que inconscientemente, a gente se coloca numa posição de coitadinhos. A gente só quer que Deus puna quem fez mal para a gente, mas e as pessoas que nós fizemos mal? Porque por mais que nós tentemos ser boas pessoas, nós ainda somos pessoas. Nós ainda somos seres humanos, e seres humanos são maus. Pastor, como tu vai falar isso? Foi Jesus que falou: vocês são maus e sabem dar coisas boas para os filhos de vocês. Quanto mais o vosso Pai que está nos céus nos dará o Espírito Santo. Nós continuamos sendo pessoas, continuamos sendo maus. Só que nas nossas histórias nós sempre somos a vítima. Já notou isso? Nas nossas conversas nós sempre somos a vítima. E nós precisamos nos arrepender, para que haja um avivamento, para que haja uma mudança em nós, para que o Espírito Santo encontre lugar em nossas vidas. Nós precisamos nos arrepender. Olha o que diz o texto: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos. Aleluia. Avivamento começa com humilhação, irmãos, não com celebração. A gente está aqui na hora do louvor, adorando a Deus, celebrando, cantando ao Senhor, felizes por esse novo momento que estamos vivendo. Mas se não houver humilhação diante do Senhor, se não houver arrependimento, a Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e ao seu tempo Ele vos exaltará. Quanto mais nós oramos, quanto mais nós conhecemos a palavra, quanto mais nós buscamos a Deus, mais nós entendemos o quão miseráveis nós somos e dependemos da graça do Senhor. É por isso que quando alguém se desvia da presença do Senhor, quando alguém rompe aquele elo que tem com o Senhor, ele começa a viver como se o pecado não fosse nada, como se nada fosse pecado. Ele começa a viver de uma maneira, e alguns até dizem assim: agora que eu saí da igreja eu estou até melhor. Já escutou isso ou não? Já escutei isso muitas vezes. Agora que eu saí da igreja, eu estou até melhor. Irmãos, aquele elo que era ligado ao Senhor, ele é cortado. A pessoa não tem mais temor de Deus. Ela já não tinha, por isso ela se afastou. Mas você que tem temor, nós que temos temor, nós que buscamos o Senhor, nós não esquecemos por um só segundo o quão miseráveis nós somos e carecemos da graça de Deus sobre nós. Carecemos da misericórdia de Deus sobre nós. Pastor, mas eu vim aqui nessa noite para ouvir que Deus me ama. Deus te ama. Quer que eu repita? Deus te ama. Vou repetir: Deus te ama. Mais uma vez: Deus te ama. Ele te ama tanto que você estava condenado no inferno, e Ele entregou seu único filho para morrer na cruz do Calvário por nós. Esse é o amor de Deus. É que para nós sermos amados é ter alguém nos adulando, é ter alguém nos bajulando, é ter alguém dizendo sim para tudo que nós falamos, é ter alguém dizendo sim para tudo que nós fazemos. Isso é o amor para nós. Mas não é assim, irmãos. O Senhor repreende a quem ama, Ele açoita a quem ama, Ele repreende quem Ele toma por filho. Porque Deus é Pai, Deus não é alguém que está só olhando para você e não se importa com você. Não, Ele se importa sim.
Ele se importa tanto que quando Ele vê que você está indo para o lado errado, Ele te chama a atenção e diz: filho, é por aqui. E Ele te mostra o caminho. Diga glória a Deus. Arrependimento. O que é arrependimento? Nós podemos... Coloca Salmo 51, 17. Por favor, Salmo 51, 17. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Se você é crente, ou se você conhece um pouquinho da história, você vai saber que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Mas Davi era um pecador. Davi cometeu alguns pecados, dentre eles o mais conhecido de todos, quando ele adulterou. Ele mandou um soldado, marido da mulher em questão, à frente da batalha para que ele morresse, para ele poder ficar com a mulher com a qual ele tinha adulterado. O homem segundo o coração de Deus fez isso. É por isso que a Bíblia diz: ô glória. Não, tem que fazer mais 3 paredes aqui, eu acho. É por isso que a Bíblia diz que aquele que está de pé, o que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Às vezes nós nos achamos tão autossuficientes. Eu vou abrir esse vídeo aqui porque eu me controlo, eu não vou olhar, só quero saber o que é. Nós achamos autossuficientes. Eu vou conversar com esse colega de trabalho aqui porque não tem nada a ver, não tem maldade nenhuma, é só meu amigo. Nós achamos que não vamos tropeçar, que não vamos cair. Eu vou tomar só um golinho porque eu vou me aguentar, porque eu vou me suportar, não é? Eu vou falar só uma mentira porque eu não sou mentiroso, mas uma mentirinha não tem problema. O homem segundo o coração de Deus, o homem escolhido segundo o coração de Deus, ele cometeu um pecado muito grave. Mas ele entendeu, ele se arrependeu do seu pecado e pagou o preço por aquele pecado. Mas ele entendeu que o perdão de Deus não estava em sacrifícios de animais inocentes. Ele já entendeu naquele tempo que o perdão de Deus era encontrado diante de um coração contrito, de um coração quebrantado, de um coração arrependido dos seus pecados. Quando nós deixamos o orgulho de lado e confessamos ao Senhor que somos falhos, somos pecadores, o Espírito Santo encontra lugar em nosso coração, o Espírito Santo encontra lugar em nossas vidas, porque o arrependimento provoca a resposta de Deus em nosso favor. Em Jeremias 18 diz que Deus diz que se a nação se convertesse, Ele se arrependeria do juízo que liberaria contra ela. Isso aqui é muito forte, eu não vou dissertar sobre isso aqui para a gente ganhar tempo. Mas o nosso arrependimento, e quando falado assim parece uma heresia, mas pode ler o texto depois. O nosso arrependimento desperta o arrependimento de Deus. Ficou estranho, né? Vamos ler a Bíblia então. O nosso arrependimento desperta o arrependimento de Deus. Como assim, pastor? O texto vai nos dizer, de Jeremias 18, 7, que Deus falou: se a nação se converter, eu me arrependo do juízo que eu liberei contra ela. Assim aconteceu em Nínive, assim aconteceu em outros momentos, onde o Senhor determinou algo, onde o Senhor falou algo, e o Senhor ele voltou atrás naquilo que Ele falou, porque houve o arrependimento do povo. Porque houve o arrependimento do povo. Ou seja, Deus não quer aparência, Ele quer profundidade. Tudo começa aqui: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Nós temos que nos humilhar diante do Senhor. Os humilhados não serão exaltados, irmãos. A gente acha que está escrito assim, né? Os humilhados serão exaltados. Não, quem vai ser exaltado é aquele que se humilhar. É aquele que se humilhar diante de Deus e reconhecer que Deus é Senhor, que Deus é dono da nossa vida. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e ao seu tempo Ele vos exaltará. O que todos nós queremos? Não é sermos exaltados. Quando eu falo exaltados, não falo de orgulho, de soberba, mas de sermos, de certa forma, até reconhecidos no nosso trabalho, em algum lugar, de sermos abençoados em todas as áreas da nossa vida. Não é isso que todos nós queremos. Mas para que alcancemos isso, é necessário que nos humilhemos. Ainda falando de Atos 3, que diz: arrependei-vos e convertei-vos. A conversão é mudança de direção para que a glória permaneça. Arrependimento é sentir o peso. Conversão é mudar o rumo. Vou repetir:
Arrependimento é quando você sente o peso do pecado, quando você sente o erro daquilo que você cometeu, quando nós ficamos com vergonha de termos falado algo, quando nós ficamos com vergonha até de termos pensado algo, quando nós ficamos com vergonha de termos feito alguma coisa errada. É aquele peso que nós sentimos, aquele arrependimento que bate, aquela tristeza, aquela dor. Quem é crente e já pecou sabe do que eu estou falando. Quem é crente e já caiu num pecado sabe do que eu estou falando. Você é crente em Jesus, você é piedoso, você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Mas em algum momento, assim como Davi, você tropeçou, você escorregou, você caiu. Davi, para você ter uma ideia, quando ele comete aquele pecado, ele deita, ele fica dias ali no chão, jejuando, chorando e orando, ele joga cinza na sua cabeça, porque aquilo era um sinal de humilhação, porque ele sabia que ele havia errado, e ele sentiu tristeza pelo pecado, ele sentiu tristeza pelo erro dele. Então isso é arrependimento. Agora, conversão é quando você muda de direção, conversão é quando você muda o rumo da sua vida. Ora, eu me arrependi do que eu fiz, mas eu vou seguir fazendo. Eu me arrependi dos meus erros, mas eu vou seguir errando. Não, eu vou mudar. Todo mundo que dirige sabe, é bem simples para entender. Quando você está indo em uma direção, e o GPS, o Waze do teu celular ali, você erra o caminho, ele começa a fazer o quê? Recalcular a rota, sim ou não? Quando você erra o caminho, o que o GPS faz? Ele recalcula a rota. Mas quem é que muda a direção do volante do carro? Motorista que muda, é você que muda. Então Deus está dizendo para alguém essa noite, você tem que mudar a direção. Deus está dizendo, recalculando a sua rota. E você vai tomar a decisão nessa noite de mudar de direção. É você que tem que tomar a atitude de mudar o volante para onde você está indo e seguir a rota que Deus está te mostrando, senão você vai acabar perdido. Você pode até reconhecer que errou o caminho, mas se você não mudar a direção, você estará indo para o caminho errado. Então nós precisamos nos converter, nós precisamos nos arrepender, para que o novo tempo seja sobre a nossa vida. Aleluia! Para que nós possamos viver o novo de Deus, para que você possa viver o novo de Deus. Olha o que diz o texto de 2 Crônicas 7,15. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração desse lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa. O Senhor não está falando desse prédio, embora o Senhor esteja aqui, mas o Senhor está falando desta casa. Faça comigo assim, desta casa. Diga, desta casa. Aleluia. É tempo de você deixar o Senhor habitar nessa casa. Você é morada de Deus, nós somos templo do Espírito Santo. Ele escolheu e santificou esta casa para morar, para habitar nela. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Que nós possamos viver o novo de Deus. E eu tenho um recado muito forte para te dar essa noite. Deus não começa novos ciclos em corações velhos. Eu vou repetir, Deus não começa novos ciclos em corações velhos. Como assim, pastor? O que eu preciso fazer para viver o novo de Deus? O Senhor disse que Ele pode tirar o seu coração e colocar um novo coração no lugar. Eu tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne no lugar. Aleluia, um coração que possa sentir a presença de Deus, um coração que possa queimar pela presença de Deus, um coração que possa estar sedento pela presença do Senhor. Nós podemos ter paredes novas aqui, mas nós precisamos de uma mentalidade nova. Aleluia, nós podemos ter um altar novo, mas o altar verdadeiro é o nosso coração. Nós precisamos de um altar consagrado ao Senhor. Aleluia, eu convido você nessa noite a fechar os seus olhos nesse instante e começar a se render ao Senhor e entregar para Ele a sua vida. O Senhor, Ele quer vida, Ele quer a nossa vida no altar, na presença dEle. Diga glória a Deus. Você pode glorificar o Senhor.
Glorifique ao Senhor. Só o teclado por enquanto. Glorifique ao Senhor, glorifique ao Senhor. Glorifique ao Senhor. A presença de Deus está aqui. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Isso. Entregue a sua vida para o Senhor. Diga a Deus, eu preciso de Ti. Vem me resgatar nessa noite, Senhor. Vem me resgatar nessa noite, Senhor. Eu estou aqui para Te adorar, para bendizer o Teu nome. Você está aqui, irmão, para receber algo de Deus essa noite também. Você está aqui para receber o amor de Deus sobre a sua vida. Você está aqui para ser tocado pela presença do Senhor. Mas você está aqui para adorá-lo nessa noite. Que você não perca o desejo de adorar o Senhor. Alguém que está aqui hoje, há muito tempo não sente vontade de adorar a Deus. Há muito tempo não sente vontade de estar na presença de Deus. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te resgatar mais uma vez, porque Ele faz isso quantas vezes forem necessárias. Desde que haja arrependimento, desde que haja uma mudança de comportamento, desde que haja uma decisão da nossa parte, o Senhor está aqui mais uma vez para te resgatar. E você vai adorar o Senhor de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento nessa noite, esquecendo das coisas que ficaram para trás e prosseguindo para o alvo, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, porque Ele está aqui nessa noite. Você sai daqui com a tua vida transformada, você sai daqui com a tua vida mudada, você sai daqui cheio da presença, você sai daqui remido, perdoado, lavado pelo sangue do Cordeiro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glorifique, adore o Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vem, Senhor. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei